Voltando, pessoal, a gente vai agora falar de um movimento circular, né, que é um movimento também de cinemática vetorial, tá? Mas que tem algumas características interessantes, né, que a gente pode descrever de maneira mais simples, tá? Descrever o movimento dos objetos, né, de maneira mais simples, tá? A primeira coisa que a gente considerar, né, a partícula descrevendo uma trajetória curva, né, a gente já tinha mencionado isso, que tanto a magnitude da velocidade da partícula pode mudar, quanto a orientação, né, do vetor tangente à curva muda, né? No caso da orientação do vetor tangente à curva, ele sempre muda porque você está num movimento, né, curvo, tá? Então, como a curva, né, o vetor vai mudando, né, o vetor tangente à curva vai mudando continuamente de posição, a gente sempre vai ter aceleração devido a essa mudança, né, devido a essa mudança na, né, na aceleração tangente, tá certo? Então, vamos considerar aqui, tá? Pelo desenho, vamos considerar que, né, a partícula localizada aqui em A, né? A gente tem que a aceleração, Azinho aqui, a aceleração, né, vetorial, tá aqui em azul, né? Ela tem um componente que está na direção tangencial, que eu vou chamar de AT, né? E ela tem uma componente na direção normal à curva, tá? A direção, né, que é perpendicular à tangente naquele ponto na curva, tá? Que eu chamei aqui de AM, né? Então, a gente vai dizer que quando tem, né, uma variação no módulo da velocidade, a gente vai chamar isso de aceleração tangencial, e a variação, né, na direção da velocidade, a gente vai chamar de aceleração normal, tá? Então, se a gente representar, né, o vetor unitário, o t, né, tangente à curva, né, aqui no ponto A, tá? Então, note que o t está aqui na direção tangencial, tá? Esse é o vetor unitário que a gente já tinha discutido na aula passada, né? Então, a velocidade aí vai ser expressa como, né, a magnitude da velocidade, né, vou pegar aqui para a gente ver aqui, vai ser a magnitude da velocidade, né, que multiplica a orientação, né, desse vetor tangencial, o chapéu T, né? E assim a aceleração, então, vai ser a derivada do vetor velocidade no tempo, então vai ser a derivada dessas duas coisas, né? Do produto dessas duas coisas, então vai ser a derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo que multiplica o vetor tangente, né? Mais o módulo da velocidade que multiplica a derivada do vetor tangente, né? Então, se a trajetória fosse reta, né, obviamente, o de t seria constante, né? Mas ele muda, né, na curva, né? Ele muda continuamente ao longo da curva, né? Tá? E aí a gente precisa, então, encontrar, né, qual o valor dessa derivada, tá? Então, vamos introduzir aqui o vetor unitário, o n, tá? Ele está aqui, né, perpendicular ao vetor unitário, o t, tá certo? Né? Aqui, pelo desenho, tá? Se, né, ele é o ângulo, né, entre, né, o eixo x, tá? Então, ele é o ângulo entre o eixo x e o vetor unitário, o t, tá bom? A gente pode escrever que o t ele tem uma componente na direção x, né, e uma componente na direção y, tá? De acordo com o sistema de coordenadas aqui, ou seja, o meu vetor unitário, né, na direção x é cosseno de φ e na direção y é seno de φ, né? De tal forma que o vetor unitário, né, vai ser cosseno de φ, né, que multiplica de chapéu, mais seno de φ, que multiplica, né, j chapéu, né? Tá certo? E aí eu posso relacionar, né, que o meu vetor, o n, tá? Meu vetor normal, unitário normal aqui, ele faz um ângulo, né, de π sobre 2 com o t, né? Então, eles são ortogonais, né? Então, 90 graus, π sobre 2, né? De tal forma que eu tenho que, se eu for escrever ele aqui, né, em relação a x, note que o ângulo vai ser φ mais π sobre 2, tá? Então, eu vou ter que
O n vai ser cosseno de φ mais π sobre 2 na direção x, mais seno de φ mais π sobre 2 na direção y. Tá? O cosseno, né, do ângulo complementar aqui, né? Cosseno de φ mais π sobre 2 é a mesma coisa que menos seno de φ, e seno de φ mais π sobre 2 é a mesma coisa que cosseno de φ. Então, agora eu tenho os dois ângulos, né? O ângulo, desculpa, os dois vetores, né? O vetor unitário na direção tangencial e o vetor unitário na direção normal, né? Desse modo, né, a gente pode agora, então, proceder à derivada, né, do vetor tangencial, né, na direção t. Então, vamos lá. Se ele é cosseno de φ i mais seno de φ j, né, então eu tenho que a derivada dele vai ser derivada do cosseno, é menos seno, tá? Menos seno de φ. Aí a gente tem que derivar ainda o argumento, né? Então vai ficar dφ dt, né? Mais a derivada do seno é cosseno de φ, que multiplica dφ dt j, né? Então isso daqui, menos seno de φ i mais cosseno de φ j, é justamente o vetor unitário na direção normal, né? E aí ainda tem esse dφ dt aqui em ambos os casos. Então a gente tem que a derivada do vetor tangencial, tá? A derivada do vetor unitário tangencial vai ser igual ao vetor unitário, né, normal, que multiplica a derivada de φ em relação a t. Né? Tá certo? Então essa relação indica que dφ, desculpa, du dt, ele é normal à curva, né? Como a gente já sabia, né? Tá? Ele tá na direção de um n, né? E a gente tem agora só que encontrar quem é dφ dt, quem é a variação desse ângulo em relação ao tempo, né? Então, dφ dt, a gente pode escrever, né? Fazendo aquele truque de escrever dφ ds, que multiplica ds dt, né? dφ ds, a gente ainda não sabe quem é, mas ds dt é justamente a variação da posição ao longo da curva em relação ao tempo. Isso é justamente o módulo da velocidade, né? Então, isso é o módulo da velocidade ao longo da curva, né? Ok? Então, a gente vai introduzir aqui, né, que a gente vai chamar do raio da curvatura, tá? Local, né? Então, a gente vai considerar essa curva como se fosse, né, como se fosse um círculo localmente, tá? De tal forma que o raio desse círculo, né, desse, desse segmento de círculo, tá? Eu vou chamar de ρ, né? Essa letra grega ρ, que ele vai de C até A, tá? E a gente pode escrever, então, que ds é o arco, né, desse ângulo dφ aqui, que é esse mesmo, desculpa, desse ângulo dφ aqui, que eu vou definir, né, em termos aqui de ρ, né, desculpa, em termos de ρ, né, de o ângulo dφ é entre C e C, a linha, tá certo? Seria a, definido como, né, o ângulo quando a partícula descreve esse segmento de arco aqui em cima da curva, tá? De tal forma, então, eu tenho que o meu ds, né, seria o arco, né, desse ângulo dφ, vai ser ρ dφ, né? E aí eu tenho que, né, passando ds para cá e ρ para o outro lado, a gente vai encontrar que dφ ds vai ser 1 dividido pelo raio da curvatura, né? Então, eu vou ter, né, que dφ dt, tá? Vai ser, né, dφ dt já era v, que multiplica dφ ds, então vai ser dφ dt vai ser v dividido por ρ, né? Então, vai ser a velocidade dividido pelo raio da curvatura. Então, aqui eu tenho que a variação do vetor unitário na direção tangencial, tá? No tempo vai ser a velocidade dividido pelo raio da curvatura, que multiplica, né, o vetor unitário na direção normal, né? E aí, retornando, tá? Colocando esse resultado na expressão para dv dt, a gente obtém, né, finalmente, que a aceleração vai ser a variação da velocidade no tempo, né, na direção tangencial, mais a velocidade que multiplica a variação
né, do vetor tangencial em relação ao tempo, né? Que a gente acabou de obter, então a gente pode escrever explicitamente que há, em termos das orientações, né, na direção tangencial e na direção normal, né, na direção tangencial a gente tem a derivada de v em relação a t, e na direção normal a gente tem v quadrado sobre ρ, onde ρ é o raio da curvatura, tá? O primeiro termo, ele é tangente à curva, né, é proporcional à variação do módulo da velocidade, ou seja, se não tiver variação da velocidade, esse termo desaparece, né? Tá? Então, se a magnitude da velocidade não variar, esse termo desaparece. Então, vamos estar dessa maneira. Então, supondo que você está num carro, né, numa moto, numa bicicleta, o que quer que seja, na estrada, tá? E a estrada faz uma curva, né? Se você não alterar, né, a velocidade lá do velocímetro, né, se você não acelerar ou não frear, né, ao longo da curva, tá certo? Você tem que essa sua velocidade, essa daqui é a variação da velocidade tangencial, tá? Seria a variação da velocidade do módulo da velocidade. Se você não fizer isso, esse termo desaparece, tá? Mas o outro termo, que é proporcional à direção normal, tá? Ele é proporcional à direção normal, ele sempre existe, tá? Porque a velocidade, né, a menos que esse teu raio da curvatura, né, seja muito grande, né? Seja vá a infinito, aí você volta, né, você sai do movimento, do movimento na curva e está no movimento, né, retilíneo, tá? Mas esse caso aqui, né, que é o termo da aceleração, né, normal, tá certo? A gente vai chamar, tá? Ele depende, né, de v quadrado e do raio da curvatura, tá? Ele está associado aqui com a variação da direção na curva, ok? Então, nesse caso, a gente tem que a aceleração normal ela é v quadrado sobre ρ e a aceleração tangencial é dv dt, tá? E aí o módulo da aceleração é calculado, né, em termos das componentes, né, de maneira usual, como a raiz da soma dos quadrados das componentes, né? Ok? Agora, isso especificamente ao movimento circular, tá? Aplicar isso especificamente no caso do movimento circular, que tem como característica que o raio da curvatura não muda, né? Então, esse raio da curvatura é R e ele é fixo, né? E a partícula descreve esse movimento em cima de R aqui. Então, nesse caso, vamos considerar aqui essa circunferência, tá? De tal forma que a partícula está localizada aqui em A, né, num determinado instante de tempo, né, e a gente vai definir, né, o raio, né, da curvatura, o raio do círculo, né, como sendo esse segmento CA aqui, né. Então, quando a gente mede, né, a distância ao longo da circunferência a partir de O, a gente vai encontrar, né, esse arco, né, da curva aqui, esse arco de círculo aqui, S, tá? Que é dado por R, que multiplica θ, θ sendo o ângulo formado aqui entre o eixo X e, né, o segmento, né, que vai de C até A, tá? Então, nesse caso aqui, né, R permanece constante, né, e a gente tem que V, que é ds dt, né, vai ser simplesmente, como R é constante, tá? Vai ser ds dt, então vai ser R é constante, vai ficar dθ dt, né? A gente vai definir a grandeza ômega, tá, como sendo a velocidade angular, tá? É a variação, né, da posição angular em relação ao tempo, tá? Variação do ângulo em relação ao tempo. E a gente pode escrever, então, explicitamente, tá, que a velocidade tangencial, né, vai ser o raio da curva que multiplica a velocidade angular. Tá? Essa velocidade angular, ela tem um caráter vetorial, tá? A gente pode definir, né, o vetor velocidade angular, tá, como representado aqui pelo desenho, tá? Então, vamos considerar que a gente tem uma partícula que está girando, né, nesse sentido, está fazendo um movimento circular, mas não está na origem do sistema de coordenadas, tá? Ou pelo menos não na direção z, tá? Está
centralizada em x igual a zero, y igual a zero, né, mas tem uma componente z aqui, né? Tá? O que que acontece, né? Então, nessa figura aqui, a gente pode ver que se, né, Rzinho é a posição da partícula, tá? A gente pode escrever, né, Rzão como sendo, né, Rzinho que multiplica, né, o seno de gama, né, onde gama é esse ângulo formado entre o vetor Rzinho, tá, que é a posição da partícula, né, descrito aqui pela origem de sistema de coordenadas, e a direção z, né, tá? E a gente sabe que ômega, né, que é a velocidade angular, é dθ dt, né? Então, dessa maneira, a gente pode escrever V como sendo ômega R, né, mais R é Rzinho seno de gama, então vai ficar ômega R seno de gama, né? Tá? O que que acontece, né? A gente tem aqui que a gente pode escrever, então, que a velocidade vetorial vai ser a velocidade angular que né, multiplica vetorialmente a posição da partícula. Tá? O que é que acontece, né? Tem um caso mais interessante ainda, tá? Um caso mais interessante, quando você tem, né, que a velocidade da partícula ela não varia, né, no tempo, tá? Quando você tem que a rapidez da partícula não varia no tempo, né? A magnitude dela, né? Nesse caso, a gente diz que a partícula ela exerce um movimento circular uniforme, né? Nesse caso, né, como a velocidade tangencial dela não muda, a velocidade angular também não muda, né? Então, nesse caso, o movimento ele é periódico, né? A partícula faz várias voltas em torno, né, da origem, tá? Né, descrevendo o círculo, né? E aí a gente pode definir, né, o período, né, que seria o tempo necessário para ela completar uma volta, né? E a frequência é justamente a quantidade, né, de voltas por unidade de tempo, né? Geralmente a gente vai usar no Sistema Internacional de Unidades o segundo, né? Então a frequência ela vai ser dada em revoluções por segundo, né? Tá ok? Então, durante o intervalo de tempo t, né, o número de revoluções da partícula seja n, então o período, né, vai ser t dividido por n e a frequência vai ser n dividida por t. Consequentemente, essas grandezas elas são, né, relacionadas de forma inversa, né? Tem que a frequência é o inverso, né, do período e vice-versa, tá? Como o período é dado em segundos, a frequência é dada em revoluções por segundo, né, que em no Sistema Internacional de Unidades, recebe, né, a unidade de Hertz, tá? Abreviada como H maiúsculo Z, né, em homenagem ao Heinrich Hertz, né, que foi dos físicos, né, importantes para o desenvolvimento, né, final da teoria eletromagnética, né? Junto com o Maxwell e o Hertz foi o primeiro, né, físico a produzir ondas eletromagnéticas, né? Produzir experimentalmente, né? Além de prever junto com o Maxwell através das equações de Maxwell, né? Tá? Então, aqui no movimento circular uniforme, como o ômega é constante, né? A gente tem, né, que a gente pode escrever que ômega vai ser dθ dt, né, de tal forma que eu posso integrar, né, então, escrever dθ igual a ômega dt, né, e integrar de θ0 até θ, né, e do tempo de t0 até t, né. Então, a gente vai encontrar aqui integral de dθ' até θ', né, aplicado de θ0 até θ, então a gente vai obter e ômega é constante, né, vai ficar só a integral de dt'. A gente vai obter, então, que θ é igual a θ0 mais ômega t menos t0, né, de tal forma que, se a gente estiver falando de uma revolução completa, né, então, o intervalo de tempo, t menos t0, com uma revolução completa, vai dar um período, né, e uma revolução completa, né, o ângulo varia de zero até, ou a variação do ângulo de θ menos θ0 varia de zero até 360 graus, né? Ou seja, 2π. Né? E aí, substituindo, né, a gente pode obter que ômega vai ser, então,
a, o deslocamento angular, que é θ menos θ0, que vai ser 2π, dividido pelo intervalo de tempo de uma revolução, que é o período, né? Então, vai encontrar que a velocidade angular vai ser 2π que multiplica tá? A frequência do movimento, né? E a aceleração angular, a gente pode obter da derivada da velocidade angular, né? Então, a aceleração angular alfa, né, vai ser igual a d ômega dt, né? E a aceleração alfa em termos de θ, né, como ômega é d θ dt, então você vai ter que alfa vai ser a derivada segunda de θ em relação ao tempo, né? E se no caso da aceleração angular for constante, a gente tem que ômega vai ser ômega zero mais alfa que multiplica ΔT. Aí aqui a gente já saiu do caso do movimento circular uniforme, tá? Porque aqui a velocidade angular mudaria por conta da aceleração, tá? E aí, né, a gente pode ainda escrever, né, como a gente encontrou a velocidade angular, a gente pode integrar novamente e encontrar a equação, né, para o ângulo θ, né? Você vai encontrar que o deslocamento angular vai ser igual à integral de ômega dt', né? Aplicado de t0 até t, a gente vai obter uma equação semelhante, né, à equação, né, para a posição, né, do movimento unidimensional. Então, θ vai ser igual a θ0 mais ômega que multiplica t mais um meio de alfa que multiplica t ao quadrado, né? Então, no caso particular do movimento circular, né, a gente obtém que a aceleração, né, tangencial, que é dv dt, né, vai ser r de ômega dt, que vai ser r alfa, né? E a aceleração normal, né, a gente vai obter, né, a expressão de v quadrado sobre r, né, em termos de ômega, vai ficar ômega quadrado vezes r, né? E aqui a representação de onde apontam, né, as componentes da aceleração, né? Então, no movimento circular uniforme, tá? A gente tem que a aceleração angular vai ser zero, ou seja, alfa é zero, não tem aceleração tangencial. Mas sempre vai ter aceleração normal ou aceleração centrípeta, tá? Em virtude da mudança de direção da velocidade, né? Então, nesse caso, no caso do movimento circular uniforme, a gente pode obter a aceleração diretamente, né? Como o ômega ele é constante, né? E v é igual a dr dt, a gente tem que a aceleração, né, vai ser dv dt, que vai ser, né, d dt de ômega que multiplica vetorialmente R, tá? Mas note aqui que como o ômega ele é constante, né, a derivada só atua em R, né? E aí dr dt é a própria velocidade, né? E a gente pode escrever, né, de uma maneira alternativa que a aceleração vai ser ômega que multiplica vetorialmente ômega que multiplica vetorialmente R, tá? Né? Que é uma equação complicada, né? Que a gente não vai desenvolver aqui, mas vocês vão ver, né, no curso de mecânica clássica mais detalhadamente, né? Tá? No movimento curvilíneo geral, tá certo? A gente tem, né, a gente tem, né, que a gente pode escrever, né, a posição da partícula aqui por R, né? A gente vai ter um componente, né, uma componente relacionada aqui com a direção radial do movimento, tá? E uma componente relacionada com a direção perpendicular, né? Com a direção θ aqui do movimento, tá ok? Nesse caso, né, convém você decompor a velocidade, né, numa parte, né, angular e numa parte radial, tá? Nesse caso, né, se você faz isso, tá? A gente pode escrever da seguinte maneira, né? Se o vetor R, né, o vetor posição, ele é, né, a magnitude de R que multiplica o vetor unitário na direção radial, né, tá? Por definição, a gente tem que a velocidade, que é a derivada de R em relação ao tempo, vai ser a derivada de R que multiplica R chapéu, né? De R escalar que multiplica R chapéu. Né? Ou seja, você vai ter dr dt, né, a variação, né, do módulo de R em relação ao tempo, que multiplica o vetor unitário, mais
o módulo de R, que multiplica a derivada da orientação, né, de R chapéu no tempo, né? E aí a gente pode utilizar, né, as componentes retangulares dos dois vetores, tá? Lembra que R aqui R chapéu é cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J, né? E θ chapéu, ele é perpendicular, né? Então, vai ser menos seno de θi mais cosseno de θ na direção J. E a gente vai encontrar que dr chapéu dt, né? Vai ser derivando, né? Isso daqui vai ficar derivada do cosseno menos seno, que multiplica dθ dt, mais derivada do seno, que é cosseno, que multiplica dθ dt, e vai encontrar que dr chapéu dt vai ser igual a dθ dt, que multiplica θ chapéu. Né? Feito isso, né, a gente pode então escrever que a velocidade tem a componente, né, radial e a componente tangencial, né, de tal forma que a primeira parte é dr e dt, né, o vetor que é paralelo a r, né, que a gente vai chamar de velocidade radial, né? E a segunda parte, né? Tem essa parte que é dr, dθ, dt, tá? Lembrando que dθ, dt é ômega, né? É um vetor que é perpendicular a r, né? E ele tá, essa velocidade é chamada de velocidade transversa, ou da velocidade, né? Da parte angular da velocidade, tá? Não confundir com a velocidade angular, tá? E aí a gente tem que a velocidade, o vetor velocidade, vai ser, né, a velocidade radial, que multiplica o vetor r chapéu, mais a velocidade transversa, que multiplica θ chapéu, né? Onde v de r é dr dt e v de θ é r ômega.